Esse vídeo é para aquelas pessoas que quando eram crianças se sentiam diferentes. Se você se sentir esquisito, deslocado, diferente mesmo, não é melhor nem pior, mas uma pessoa estranha, um estranho no ninho, esse vídeo é para você. Geralmente essa sensação de ser esquisita vem acompanhada de um interesse muito grande por coisas que ninguém mais está percebendo, por uma facilidade de notar características, notar padrões, perceber coisas que os adultos ainda não estão vendo. E aí você está percebendo, você pergunta aquilo para o adulto como não está vendo aquilo, não sabe responder, é algo complexo demais, te fala uma coisa assim, deixa de bobeira, menina, vai fazer outra coisa. E aí você cresce entendendo que nunca vai ter resposta para nada, que é melhor você se virar sozinha ou sozinho, porque afinal de contas ninguém nunca falou para você que você só era uma pessoa sensível e perceptiva. Geralmente as pessoas tinham um estranhamento com essa característica, né? E ficavam falando que você vivia no mundo da lua, era esquisita, difícil, complicada, chatinha, enjoada, difícil, estranha. Ah, já falei difícil 2 vezes, né? Então, você crescer com a sensação de que é difícil ser uma criança, de que é difícil viver nesse mundo, de conviver com pai, mãe, primo, prima, tio, tia, por mais que você ame, depois de uma interação social assim, você ficar exausto, às vezes não ter vontade de ir para a escola no dia seguinte, querer dormir o dia inteiro, passar a semana assim, se sentindo esgotada mesmo, sabe? Como se o corpo precisasse se adaptar para entender de novo como voltar para esse mundo. E aí, o que começa a acontecer? Você começa a parar de confiar na sua percepção, querer silenciar, querer parar de ouvir e achar que isso é frescura e se adaptar para caber nesse mundo, né? Porque afinal de contas, nós somos seres sociáveis, a gente para sobreviver tem que conviver, não tem muito jeito. E aí o que acontece é que geralmente mulheres que crescem assim, principalmente, homens também, né? E homens têm uma coisa pior, que é esse machismo estrutural, não podem ser sensíveis. Então, quando a gente encontra um homem sensível com essas características, também são aqueles homens que geralmente são mais amigos das mulheres mais velhas, né? E as meninas acabam se tornando também amigas das pessoas mais velhas num geral, né? Mas isso é muito cansativo, né? Porque o direito de experimentação, o direito de observar tudo sem ser por utilidade, mas por diversão, acaba não acontecendo com essa criança. E aí a gente cresce, né? A gente cresce aprendendo a se adaptar, a gente cresce com uma diferença enorme entre as outras crianças que cabiam na idade delas, né? A gente cresce tentando se explicar o tempo todo. E eu sei que você está cansado de se explicar. Respira fundo, que hoje vai ter história sobre sensibilidade. Vou trazer um caso aqui de uma pessoa famosa que eu achei completamente inspirador. Vou botar um trecho agora para vocês ouvirem e aí eu vou comentar. Eu era analfabeta até os 16 anos, mas eu era PhD em saber narrativo. Eu aprendi muita coisa sobre a floresta e isso me deu uma vantagem muito grande de poder ter esses 2 mundos ao mesmo tempo. Eu tinha o mundo da floresta e eu tinha o mundo da cidade. E essa combinação eu acho que me ajuda até hoje. Quando eu saí aos 16 anos, que eu fui para a cidade, como a gente vivia muito isolado, eu fui fazer algumas descobertas, porque eu sou de uma família de matriarcas. Era matriarcado pelo lado do meu pai, matriarcado pelo lado da minha mãe, e as irmãs todas da minha mãe eram matriarcas, e as 7 mulheres, filhas da minha mãe, todas são matriarcas de suas casas. Então, quando eu cheguei na cidade, eu fui ver com mais nitidez... Até os 16? Até os 16. Mas até os 16, então, não teve condição de estudar, nada? Não. Só trabalhando? Trabalhando. Recolhendo látex para fazer a borracha? Trabalhando na roça de subsistência e com uma vida lúdica muito forte.
Essa pessoa é a Marina Silva, né? Ela é uma política famosa, né? Ela já foi até candidata à presidência da República e ela nasceu numa circunstância muito vulnerável, né? Ela nasceu numa comunidade de seringueiros e o sonho da vida dela era que tivesse uma estrada perto do seringal, porque ela tinha muito medo de bicho, muito medo de ser atacada por uma onça, né? E me tocou profundamente porque eu me reconheci, lógico que eu não nasci numa circunstância tão adversa quanto ela, mas quando a gente que tem uma alta percepção, uma alta capacidade e nasce num ambiente em que não é estimulado, você não torna a sua alta percepção e muitas vezes a superdotação nas altas habilidades. Porque qual é a diferença? Habilidades a gente precisa de estímulo para desenvolver. E o que me tocou muito na história da Marina é que, como tinha uma necessidade de sobrevivência muito grande, mas ao mesmo tempo existia muito contato com a natureza, um ritmo mais lento, né? Tinha ali uma chance que era o estudar, tinha uma chance que era contribuir com a comunidade local, com a capacidade que ela tinha. Então, toda superação para pessoas que são muito perceptivas sempre vai ser ligada a contribuir com o seu território. E aí, eu acho que é por isso que eu fico tão assim apaixonada pelos estudos de design regenerativo, porque a gente entende como integrar as pessoas ao ambiente e criar uma cultura forte. Né, gente? Lembrando que cultura não é só arte, música, não. Cultura é quando duas pessoas se juntam em prol de algo e repetem isso se torna uma cultura. Né? Então, o que você está cultivando na sua vida? O que você está cultuando na sua vida? Tudo que a gente retorna e cria um hábito, isso se torna uma cultura. Né? Então, assim, nessa história da Marina, o que me chama muita atenção é que ela foi uma mulher analfabeta até os 16 anos, uma menina que não sabia ler, não sabia escrever, e ela começa a entrevista com essa fala, que ela já se sentia PhD. Cara, na hora que eu ouvi aquilo, eu falei assim, eu nasci assim, eu sei o que é isso. Eu nunca olhei para alguma coisa e falei assim, não, mas eu não vou conseguir desenvolver isso. Só que qual é o cansaço, né? Por que é muito curioso isso? Porque coisas que as pessoas têm acesso normalmente e desenvolvem são normalizadas. Quando você tem uma habilidade de perceber algo e não tem um suporte, alguém falando para você assim, olha, isso aqui funciona assim, isso aqui tem um nome, né? É dessa forma que se faz. O que acontece? Você vai identificando os padrões e vai criando os seus mecanismos, né? Vai criando suas metodologias. Não é à toa que eu sou a rainha da metodologia, né? Você vai arquitetando, porque o pensamento arborizado, que é essa coisa de pegar um pouquinho de cada conhecimento que você tem, ele é uma característica das pessoas com autopercepção, né? E que podem desenvolver ou não altas habilidades. Então, você ser superdotado não é um negócio gostoso, né? E eu vejo muito na Marina essa fala de superação, o quanto que isso ajudou ela, né, a sair daquela circunstância e ser uma figura que traz esperança e representa tantas pessoas que estavam na mesma circunstância que ela. Né? Então, esse sentimento profundo de conseguir superar, essa superação que as pessoas costumam admirar muito, ela não devia ser normalizada. Né? Ninguém deveria só prosperar se tivesse muito esforço, se tivesse muita capacidade. A gente precisa pensar formas de acessibilizar. Acessibilizar é criar pontes, né? Então, eu fico pensando nisso, assim, como a história da Marina é interessante, porque ela sabia matemática, né, antes de ir para a escola e antes de aprender a ler e escrever, porque ela precisava aprender um ofício que cuidasse dos outros seringueiros para eles não serem passados para trás, porque ela precisava conferir o peso da borracha. Né? Isso dependia o quê? Da existência, dependia da sobrevivência dela, do pai e das pessoas que contavam com ela. Então, quando você tem uma habilidade a mais, é muito comum você ser colocado numa posição de liderança, você querendo ou não. Né? E isso é muito cansativo.
E cruzando essa história, né, da Marina com a minha história, eu lembro assim que quando eu abri o Conecta Orgânica, que era um espaço físico, hoje ele acontece só virtualmente, né? Somos um grupo de quase 500 pessoas. Mas quando eu abri isso lá em 2016, se eu não me engano, 18, não me lembro, não sou boa com números. Mas quando eu abri, foi em 2018. Eu tinha um coletivo, eram várias pessoas juntas. No final, estava eu tomando conta de tudo sozinha, né? As outras pessoas não arcaram com as responsabilidades e eu fiquei insistindo naquilo até dar certo. E no final, eu fiquei numa posição de liderança que nem era o meu objetivo. Eu estava ali pelo propósito de juntar as pessoas, do encontro, de trazer conversas, reflexões bacanas. Mas aí, em algumas situações, eu fui colocada num lugar de sobrecarga, né? E por mim mesma, porque sempre vim com aquilo assim de, se eu não fizer, quem que vai fazer? E aí veio a pandemia. E veio a pandemia, gente, eu me lembro do alívio que foi de eu não precisar mais dar conta daquilo, por mais que fosse algo que eu amasse. Então, talvez se você estiver aí sobrecarregada nesse momento, falando assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Quero jogar tudo isso pro alto, não aguento mais, né? Só quero zerar o meu QI, eu quero não fazer nada hoje, sabe? Vai descansar, sabe? Assim, é o único conselho que eu tenho realmente para te dar hoje é esse, sabe? Vai descansar, porque na hora que a gente aprende de fato a descansar, eu duvido que você consiga descansar mesmo, mas pelo menos tem um ócio criativo, né? Assim, de olhar e falar, as pessoas são responsáveis por elas, você não é responsável o tempo todo. É claro que cada capacidade que a gente tem acaba sendo um presente, né? Um dom que nós recebemos. Então, é comum quando você tem muitos ideais, quando você tem um propósito muito forte, né, tem essa missão assumida muito forte, você entender que precisa continuar. Isso é maravilhoso, porque é resiliência. Mas o ponto para virar um burnout é um pulo, né? Então, tem que estar atento ao seu próprio corpo, que senão vai adoecer. E aí só consegue parar quando quebra um pé, quando pega uma doença, quando fica arriada. É difícil isso, né? Então, assim, prestar atenção no próprio corpo, sabe? Começar a traduzir a sua sensibilidade, traduzir as suas percepções é muito importante. É um caminho que eu falo que é sem volta e depois se torna algo muito prazeroso, muito gostoso, sabe? Então, se você, sabe, assim como eu, não teve oportunidade de desenvolver suas habilidades na sua infância, na sua juventude, aproveita agora, sabe? Não tem idade para você começar a desenvolver um talento, né? Claro, quanto mais cedo a gente desenvolve, mais facilidade a gente tem. Mas se permita errar, sabe? Se permita experimentar. E sempre que eu puder ajudar, ser um caminho e ser uma ponte, né? Trazer um pouco de acesso a essas capacidades, pode contar comigo que eu tô aqui, pode me chamar, eu adoro ouvir histórias, adoro conversar, né? Deixa seu comentário aqui com a sua história para eu saber se você se sente assim também, né? Se você sente que não consegue nomear os seus talentos, não consegue entender toda a sua percepção, não consegue lidar com todas as capacidades que você tem, observa, porque a capacidade existe, mesmo que você não tenha desenvolvido, não tenha nomeado, sabe? Não tenha ninguém validando você, ninguém falando que é correto, falando que é assim mesmo, ou te dando alguma explicação. Respira, se conecta com você de novo, se centra, sabe? Se percebe e valide você aquilo que você sente, aquilo que você é. Né? Você não é errada, você não é exagerada, você não é quebrada, você não é louca. Talvez até seja um pouco, mas né, toda genialidade tem que ter um pouco de loucura, porque às vezes tudo que a gente precisa é autenticidade, e autenticidade é liberdade. E para a gente viver com liberdade, precisa ter confiança. E o que é a confiança? É confiar em si. Como é que a gente desenvolve um vínculo de confiança? É cumprindo com o compromisso. Se você não cumpre com os compromissos seus com você mesmo, você não vai ter autoconfiança, porque o seu ego vai saber que em algum momento você vai
descumprir aquele acordo. E um ego quebrado, ele é um ego que vai prejudicar você, vai te sabotar. Então a gente precisa alimentar essa nossa parte humana, que é o nosso ego também, né? Se você não fizer isso, se ele estiver sempre ferido, você vai ser uma pessoa com baixa autoestima e nunca vai conseguir desenvolver as suas habilidades. Porque confiar requer você ter paciência, requer você ter um pouco de disciplina, né? E a gente não vai sair aprendendo tudo como quando a gente era criança, que era só ouvir uma vez e aprender, né? Precisa retornar a possibilidade de desenvolver essa sua capacidade de aprender novamente, né? O nosso sistema nervoso, ele aprende, ele é sempre responsivo. Quando você treina, você vai desenvolver novas sinapses, né? Isso é ciência, né? A gente sabe que nós temos a capacidade de aprender coisas para o resto da nossa vida, mas essa musculatura precisa ser desenvolvida. E como que a gente desenvolve? Não é só lendo, não é só ouvindo, não é só estudando, é cognizando. E como é que a gente cogniza? É exercitando, é colocando em prática. Se você não pratica aquilo que você ouve, aquilo que você aprende, aquilo que você lê, que você estuda, fica só naquela coisa intelectual, sabe, gente? E aí, se fica só no intelecto, não entra como parte da sua identidade. E é nesses momentos em que a gente começa a se sentir impostora. Eu estudo, 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 mas nunca me sinto pronto o suficiente. Por quê? Porque não é estudo que vai fazer você ter confiança. É aquele compromisso diário que você tem, ou semanal que seja, ou mensal, com você. Sabe? Faça propostas internas para você que você vai cumprir. Não descumpra as promessas internas, porque essas são as que vão minando pouco a pouco a sua capacidade de se amar, a sua capacidade de confiar em você mesmo. E isso é a pior ruptura que pode acontecer, né, na nossa vida. São as pessoas confiarem na gente, a gente fazer tudo para o outro e nunca ter tempo de se priorizar aquilo que a gente quer aprender, o que a gente quer experimentar, o que a gente quer viver. Então, se permitir errar. Isso, para mim, é uma coisa que não tem preço, né? Eu já contei em algumas lives de que eu fui aprender cerâmica. Apesar de desenhar muito bem, coisas manuais, assim, repetitivas, eu não sou muito boa, eu não sou muito paciente, né, para isso. Então, eu fui fazer cerâmica, porque cerâmica é zero controle, né? Tudo pode acontecer na cerâmica, principalmente para quem ainda não tem muita técnica. Então eu fui pensando assim, aqui é um lugar que eu vou me permitir me conectar com esse barro, que eu vou me permitir errar, que eu vou me permitir fazer coisas feias, que eu vou permitir experimentar. E foi um exercício de flexibilidade e de leveza e de paciência muito bom, sabe? Então experimentem coisas, façam coisas que vocês não são boas. Isso assim é libertador, sabe? Outro grande erro, né, que é um fenômeno que acontece no meio das pessoas com uma percepção muito alta, é estudar mais sobre aquilo que você já é profissional, aquilo que você já é boa o suficiente. Essa característica de entender o quanto é o suficiente, ela vem meio quebrada quando você é uma criança estranha e aí você cresce tentando se provar. Porque aí o que vai acontecer? Você quer ter ali uma comprovação científica, né? Eu tô fazendo um mestrado, mas enfim, eu sei que é assim, você tem que colocar um prazo na agenda, né? O quanto você vai se dedicar para os estudos, o quanto você vai se dedicar para a experimentação. E sempre pratique aquilo que você está se propondo a aprender, praticar, né? Não é só estudar. Porque isso é que vai transformar a sua vida e vai te trazer um hábito novo, e vai te trazer uma nova competência de verdade, né? E aí que eu tava falando, né, assim, evitem ficar estudando sempre as mesmas coisas, porque a validação não vai vir de fora, né? Observe o quanto já é o suficiente para você ter uma tomada de decisão estratégica. O que isso quer dizer, né? Eu tô brincando aqui e tô falando para vocês que eu tô fazendo um mestrado. Mas por quê? Olha só, a gente tem que pensar estrategicamente, né? A gente não pode sair estudando tudo aquilo que a gente acha legal, porque isso vai deixar você exausto e você não vai conseguir absorver tudo. A gente só integra
quando entende quem a gente é. Para integrar um conhecimento, para absorver esse conhecimento, a gente precisa praticar e tornar isso um hábito. Aí a gente faz o quê? Se torna aquilo. Enquanto você não se torna, você vai se sentir uma fraude. Então, precisa colocar para fora. Né? Eu tenho o maior elogio que eu recebi na vida foi uma amiga que me citou num trabalho acadêmico dela, falando, me colocando como um exemplo de pessoa que coloca em prática automaticamente tudo que aprende. E isso eu aprendi, quero até citar aqui quem foi a pessoa que me ensinou isso. Eu já nasci um pouco assim, mas quem nomeou isso para mim foi a Flávia Carrilho, que é terapeuta em ginecologia natural. Sigam ela também, que ela é maravilhosa. Chama Mulheres Mais Leves, o canal dela. Ela falou isso, assim, ela estuda minimalismo e ela só coloca como prática para ela algo que ela vai ter tempo de aplicar imediatamente. Essa regra, Flávia, olha, inclusive, assim, mudou minha vida. Porque quando você gosta de algo, mas você não vai aplicar imediatamente, para que você quer aquilo agora? Você está com tempo sobrando? Né? Se não está com tempo sobrando, gente, prioriza aquilo que você vai botar um pouquinho de energia e vai ter o poder de mudar a sua vida. Né? Não fique esperando fazer algo para ter validação externa, para poder pertencer a um grupo, né? Um ambiente, ter uma tomada de decisão ou escutar alguma pessoa falar que aquilo ali é legal, né? Porque ninguém vai te entender. Esse sentimento de que você precisa estudar mais para ser compreendida, ele é irreal, né? É inalcançável, é igual o fundo do arco-íris com um pote de ouro. A gente nunca chega, né? Nunca vai estar o suficiente de aprendizado. Então, começa a exercitar, colocar em prática, porque isso exercita também a capacidade criativa da vida. E a vida é criação, né? Então, quero fazer uma reflexão aqui, que é o seguinte: quando você se torna um canal criativo para trazer os seus dons para o mundo, isso é leve, isso não cansa. Quando você usa as suas capacidades para tentar intelectualmente aprender cada vez mais para se provar, isso é exaustivo demais, é muito cansativo. Então, não recomendo realmente que você esteja presente, entenda se aquilo ali que você está fazendo é algo que vai fazer bem para você, para sua alma, que combina com a sua essência, ou é só mais um desejo de receber validação, de receber admiração, sabe? De tentar ser compreendido. Se a resposta for essa, se volta para dentro, respira, observa, percebe, traduz o que você está sentindo, sabe? Não fica tentando se explicar para outra pessoa, não se justifica. Você tem o direito de dizer não, você tem o direito de ficar quieto, você tem o direito de desligar a notificação do celular, sabe? Você tem o direito de viver sem estar cansado o tempo todo. E isso é maravilhoso, sabe? É maravilhoso. Você fala assim, hoje aquilo ali que eu tinha que fazer não estava me dando alegria. E eu vou no sentido de me sentir cada vez mais alegre. Quanto mais alegre eu sou, mais alegre eu coloco meus dons e talentos a serviço de algo maior. E isso expande, isso não cansa, né? Ai. Mais o que, gente? Mais uma coisa que eu queria falar também para vocês, né? Tem algo muito maior por trás dessa neuropercepção que a gente tem, dessa capacidade que a gente tem, né? Então, quando você descansar sendo quem você é, sabe? Vai aparecer componentes vibracionais, pessoas colaborando, vão aparecer circunstâncias, as mensagens certas, na hora certa. E aí isso tudo vai começar a fazer sentido, né? Talvez você tenha ouvido sobre isso pela primeira vez agora ou recentemente, esteja pesquisando, procurando, né? Mas o principal é você organizar internamente a sua narrativa, né? Organizar a sua capacidade de sentir quem você é.
Sabe, assim, vai ter gente para te ridicularizar, vai ter gente falando que quem é você, porque você só começou a estudar tal coisa ontem, mas confie no seu taco, confie na sua capacidade, porque se foi dado a você esse presente, é porque vai ter alguém precisando receber, sabe, sempre assim, para cada capacidade, a gente doa para uma necessidade de alguém. E às vezes a necessidade é nossa, né? Então, se eu tenho uma capacidade muito grande de ter empatia, eu preciso receber sabedoria para não me envolver com aquilo que não é minha responsabilidade, porque isso é respeito. Se você desenvolve a virtude do respeito, você não fica controladora, você não vai tentar dominar. Porque muitas vezes a caridade que a gente faz tentando ajudar o outro, na verdade é um buraco no nosso ego que a gente quer preencher para sentir que tem valor, para sentir que é amado, para sentir que é necessário, para sentir que é competente. Só que o valor que você tem não é medido pelas suas capacidades e pela sua competência. É medido pelo quanto você transborda a luz. E transbordar a luz é estar em estado de presença, no seu melhor momento, na sua melhor versão, sendo exatamente quem você é, livre. Espero ter contribuído com você um pouquinho. Deixa seu comentário, ativa o sininho e lembra de contar para mim a sua história, porque eu quero saber se esse vídeo, se essas falas fizeram sentido para você e se você já conhecia também a história da Marina, porque eu não conhecia e achei sensacional e me identifiquei. Me conta se você se identificou também, tá bom? Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.